Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes do canal Historiando a Verdade. Hoje eu vim falar sobre a minha categoria, que é ser professor. Professor talvez seja talvez seja a função mais importante de uma nação. Eu já ouvi uma vez um imperador japonês que dizem que ele não se baixa a cabeça, o professor não pode se curvar ao imperador. Toda a sociedade se curva, menos o professor, porque sem professor não há nação. E todos os países do mundo que investiram maciçamente na educação são países hoje de exemplos de igualdade social, de não miséria, de viver bem. Vamos dar alguns exemplos. Dinamarca, Suíça, Suécia, Vamos pegar a Coreia do Sul, que vai agora, esse ano, vai inaugurar a 5G, a velocidade 5G, vai ser inaugurada na Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul forma a cada 100 jovens 70, Então, um país que se tornou um tigre asiático. O Japão, que saiu da Segunda Guerra Mundial destruído, investiu maciçamente em educação e hoje já é a terceira potência do mundo. Então, é só a educação que tira um país da crise. É só um povo que tem capacidade crítica, reflexiva e que tenha uma educação de qualidade que contribui para a redução das desigualdades sociais. No entanto, o professor, historicamente, no Brasil, ele é tratado como se fosse um ser abjeto. Veja o caso de São Paulo. Em 21 anos de governo do PSDB, o professor paulista é um dos menos pagos. Todos os estados do Nordeste, por exemplo, pagam melhor do que o estado de São Paulo. Porque, historicamente, o PSDB não gosta de professor. Vamos dar um exemplo? O Maranhão hoje do governador Flávio Dino, que é do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, paga um salário para 40 horas de trabalho de R$ 5.750. Em São Paulo não chega a 3 mil. E o PSDB ganhou o apelido de coxinha, porque o ticket, algum tempo atrás de refeição do professor, era de R$ 8,00 para alimentação, que dava para pagar uma coxinha e um copo d'água ou um caldo de cana, talvez. Esse era o valor que o governo tinha. Vamos pegar um exemplo aqui de Santos. A cesta básica do governo coxinha de Santos é de R$ 250, R$ 270. Eu gostaria que um prefeito desse fosse com R$ 270 no supermercado. Vamos pegar o exemplo de Cubatão, que o prefeito não se arrepende de ter tirado todos os direitos dos trabalhadores, dos professores, a quem chamava de classe do Gonzaga. E Cubatão, que tem um dos melhores quadros de professores da Baixada Santista, em formação. E aí faz um ataque que tira todos os direitos dos professores, todos os direitos também de muitos funcionários públicos, porque não entende que o pobre, o funcionário público, gasta seu dinheiro quase que totalmente durante o mês para economizar para empresários que não gastam. E eu começo a pensar também que esses governos estão totalmente contra até a própria população. Vale lembrar que o prefeito de Cubatão, quando entrou aqui, a primeira coisa que ele fez, tirou as cobradoras de ônibus, porque os empresários de ônibus são os coitadinhos, e vem aumentando sistematicamente. Eu já tinha feito um ataque ao governo do PT em relação ao custo do transporte público, e piorou. Porque ele tirou os cobradores, colocou a R$ 3,40, aumentou 20 centavos, e aumentou agora para R$ 4,20. Sem cobrador, sem nada, e um transporte de péssima qualidade que circula muito pouco. É isso que é defesa
do povo? É o povo que paga a conta? É o professor que está errado? Sem professor não há nação. Onde é que a população mais pobre vai aprender? Em que escola? O rico coloca seu filho no Universitas, no Objetivo, em qualquer colégio aí de meritocracia, mas o pobre não. E aí vai desgastando, né? Em um plano mirabolante, né? Maquiavélico, de forçar a saída do professor da cidade de Cubatão para poder colocar professor sem concurso público, porque aí o professor se cala. Ele deixa de ser funcionário público e passa a ser funcionário do prefeito. E o pior, com o salário mais baixo, contribuindo para a piora do comércio da cidade. Porque quanto menos dinheiro um trabalhador, um professor tem, menos dinheiro ele gasta no comércio. Agora, a contratante, se vier a vir contratar funcionário, ela não vai gastar o dinheiro na cidade. Tem um vice-prefeito, ele fala do professor ganha bem, tem um vice-prefeito que ganha mais de 60 mil. Isso é ganhar bem. Mas ataca o professor, né? Tem raiva do professor, né? Está alinhado com o pensamento de João Escória, né? Que detesta pobre. Eu não sei se vocês sabem, João Dória, o ano passado, demitiu uma funcionária com 12 anos de serviço, que começou a trabalhar com ele aos 56 anos e foi demitida aos 66, porque ela era responsável, na mansão dele, por lavar os tapetes e as cortinas. E aí ela teve um problema de tendinite, uma senhora, é normal, teve um deslocamento da bexiga e teve que se operar. Ficou 15 dias afastada. Quando ela voltou, o médico falou, a senhora não tem condições ainda, deu mais 10. E ele mandou ela embora num afastamento. Isso é falta de respeito, não só pelo ser humano, mas um desprezo pelo pobre. Eu me lembro que José Serra, também do PSDB, que está caladinho agora, né? Porque se alguém que lê um livro chamado A Privataria Tucana, que é um livro baseado em provas e que eu já li e que tenho, né? Em um próximo link eu vou falar sobre a Privataria Tucana. José Serra foi um dos grandes responsáveis pela Privataria Tucana, que deu um prejuízo ao Brasil de 45 trilhões de dólares. Né? E eu não vi a Lava Jato, que a lei é para todos, né? Para mim a Lava Jato, a lei é para o Lula. Prender ou simplesmente chamar ninguém. E os ataques ao pobre, ao funcionário público, inclusive João Dória disse, né? Cidadão armado na periferia. Isso vai acontecer, é claro, na periferia. A polícia tem autorização para atirar. Né? Às vezes o cara tá armado com o celular no bolso. E aí o policial atira quando vai ver o celular. Mas isso é na periferia. Porque nos bairros nobres não se faz isso. Né? Então mostra-se um total desprezo pela classe trabalhadora que constrói a nação. Desprezo por professores que gastam a sua vida, o seu tempo, preparando aula em casa, estudando, para trabalhar com ética, para educar o filho do outro, porque tem compromisso em quê? Em libertação, né, da submissão a esses poderosos que não gostam de pobres. O próprio Gessé de Souza, nos livros que tem, né, em todos ele é unânime em afirmar: rico odeia pobre, classe média odeia pobre. E tem motivos para isso. E se a sociedade pensar bem, não gostam mesmo. Senão não teriam tirado os direitos da classe trabalhadora, senão não teriam terceirizado as atividades que vai permitir que prefeito contrate professor com carteira assinada, que aí fica submisso, deixa de ser funcionário público e passa a ser funcionário do prefeito. Só que o prefeito não é uma empresa, o prefeito administra dinheiro público. Não tinham
Criada a PEC 55, que congela gasto por 20 anos, mas não congelam juros da dívida pública, que é o maior assalto aos cofres públicos do país. Né? Então esse povo está aliado com o mercado econômico. E tem pessoas da classe trabalhadora que comemoram, o mercado está em alta. Quando o mercado está em alta, o povo sofre. Porque o mercado pensa em si mesmo. E não pensa na classe trabalhadora. E esses partidos de elite, né? O PSDB nasceu com uma ideia de social-democrata, baseada em Rousseau, mas depois do governo Fernando Henrique, né, mostrou-se que não está aliado mais com a classe trabalhadora. Veja aí, aqui em Cubatão, a Cosipa. Isso é resultado, né, da defesa do PSDB às privatizações. Veja a miséria, depois da privatização do Porto de Santos, a queda no rendimento do funcionário público, que era do Porto, do funcionário público cosipano, que deixou o Cubatão a chegar ao ranking de uma das cidades mais ricas do país. Mas mesmo rica, a história da cidade mostra que o povo mais pobre sempre foi tratado com desdém. Não é à toa que Cubatão possui 50% de áreas periféricas. Não é à toa que Cubatão permitiu-se o incêndio de Vila Socorro. Não é à toa que o prefeito, em março do ano passado, mandou bater em professor. É isso que o governo... Isso já Geraldo Alckmin e Serra estavam cansados de fazer. Greve de professor. E aí tem muitas pessoas também que dizem, mas o professor prejudica o aluno. Não, o professor tem que ganhar melhor para poder trabalhar menos, para poder pensar em melhores aulas, para melhorar a vida do trabalhador, do filho do trabalhador. E não ficar loucamente trabalhando em 3, 4 escolas, de manhã, de tarde à noite, para tentar viver com dignidade. Aqui... É claro a visão do Estado. Eles pagam mais a justiça porque a justiça é mais bem-vinda para eles para punir pobre. Porque a justiça não pune rico. Mas o professor tem que ganhar mal, né, para poder trabalhar demais e não ter tempo de dar boas aulas ou planejar boas direções de currículo. E aí vai ficando cada dia mais deficitária a educação da classe trabalhadora. O comércio vai ficando pior, porque o professor tem menos salário. Demitiu 130 cobradoras, é 130 consumidores a menos. Fechou a Cursan, é menos funcionários gastando. Fechou a ProSaúde, ou deveria ter colocado outra instituição, milhares de pessoas ficaram sem trabalhar. Então quer dizer que diminuindo a empregabilidade, a cidade vai crescer? Jamais. Diminuindo o salário, a cidade vai crescer? Jamais. O PSDB votou a favor da PEC 55, congelou o orçamento dos gastos públicos e aprovou também a retirada dos direitos dos trabalhadores. Trabalhador sem direito vai ajudar a crescer a economia? Jamais. Né? Então, né, agora a pá de cal, que espero que não passe, deve ser a reforma da Previdência. Que aí daqui 20, 30 anos, nós vamos criar aqui dentro do próprio país um Haiti. Ok? Essa é a minha participação. Quem gostou, deixa um like e até uma próxima.